Shalom! Hoje nós queremos dar continuidade à nossa série de meditações sobre a volta de Cristo e já temos visto pontos importantes sobre esse tema. Se você ainda não assistiu ou assistiu apenas a algumas das ministrações, eu quero convidar você a ir à nossa playlist e lá acessar desde o primeiro episódio para compreender a dinâmica dos acontecimentos do tempo do fim. O que Deus está fazendo, o que é que está acontecendo sobre a terra, qual o propósito de Deus, para onde estamos indo. Nós vimos na última meditação, e nas últimas, melhor dizendo, que Deus, ele desejou uma casa para si. Deus sempre desejou. E que eu e você somos essa casa. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, ele diz que nós somos santuário, nós somos templo, nós somos a habitação de Deus e que nós não somos de nós mesmos. E essa casa, ela é também chamada na Bíblia de Sião ou Jerusalém, lugar da habitação, a cidade do grande rei. Quando lá em Apocalipse capítulo 29, a partir do 29, depois 20, 21, 22, nós vemos uma descrição maravilhosa sobre isso, porque no 19 fala sobre as bodas do Cordeiro e depois o anjo vem a João e diz para ele, vem, eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E então João é levado pelo anjo para ver aquilo e quando ele olha, ele vê Jerusalém que descia do céu. Então, nós já vimos que essa é uma perspectiva espiritual, não de uma cidade de tijolo, de pedras preciosas, de ouro, de ruas de cristal. Muito mais do que isso, é a dinâmica espiritual da glória que estará sobre os habitantes de Sião ou dessa Jerusalém celestial. A Bíblia também nos ensina que Jesus é a pedra angular dessa casa, ou para a construção dessa noiva. E essa casa que somos nós se chama noiva, se chama esposa do Cordeiro. Então Jesus é a pedra angular que está construindo a sua igreja. E isso é um processo. A Bíblia nos fala sobre esse processo. Mas antes de nós entrarmos nesse tópico, vamos orar. Pai, eu quero pedir a Tua graça sobre nós nesse tempo de estudo, pedindo que a Tua misericórdia nos alcance, nos capacitando na compreensão da Tua palavra, que ela se torne vida para nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando a gente olha lá em Mateus capítulo 16, verso 18, a gente vê uma declaração que revela um processo. Jesus, ele diz, naquele momento em que Pedro, ele faz a declaração reveladora, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus se volta para ele e mostra que aquilo é uma revelação que veio do céu, veio de Deus. E ele termina a sua frase dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Jesus está falando, eu edificarei. Não é um estalar de dedos. Não quer dizer que ali no Pentecostes, por exemplo, depois da morte de Jesus, então o Espírito Santo é derramado sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo e ali a igreja estava pronta. Não estava. A igreja começou um processo de construção. Então quando Jesus diz edificarei, ele está falando eu vou colocar pedra sobre pedra, vou usar a argamassa adequada e vou construir um edifício que se chamará igreja. Então é um processo do agir de Deus, da graça de Jesus, para comigo, para com você e todos aqueles que creem. Leia comigo agora, lá em Efésios capítulo 5, os versos 25 a 27. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, nesse processo de edificação da igreja, não está incluído apenas a salvação, mas está incluído, sim,
o processo da santificação, da purificação, do lavar com a palavra, para que nós, igreja, sejamos apresentados ao noivo Jesus como uma noiva pura, santa, separada para Ele. A igreja, então, ela está sendo preparada. Agora, preparada para quê? Preparada para as bodas, preparada para o casamento. Nós já vimos que a história humana começa com um casamento e a história humana terminará com um casamento. Lá, Adão, o primeiro Adão com Eva. Lá no final, o segundo ou último Adão com a sua Eva, a igreja. Então, a igreja está sendo preparada. Por isso que Jesus falou tanto sobre esse assunto. Por exemplo, lá em Mateus 22, ele fala da parábola das bodas do filho do rei. Lá em Mateus 25, do 1 ao 13, ele fala da parábola das 10 virgens. Em Apocalipse 16, do 6 ao 9, ele diz, olha, chegadas são as bodas do Cordeiro. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, nós encontramos uma palavra extraordinária. João Batista, o precursor, aquele que veio antes, ele então está anunciando o Messias, aquele que vem após mim, aquele que é maior do que eu, que já era antes de mim, assim o linguajar de João Batista. Mas lá no capítulo 3 de João, os versos 29 e 30, João diz assim, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve o noivo, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista, que está anunciando Jesus, está falando o quê? Do noivo e da noiva. E que ele, João, como amigo do noivo, não porque era parente, primo, mas porque era alguém que estava preparando para que a noiva pudesse ser conhecida, né? Anunciando o noivo e preparando a noiva. Esse é o nosso papel hoje, papel de pastores, dos líderes, prepararmos a noiva para o encontro com o noivo. Somos amigos do noivo nesse sentido. Agora, qual é o plano de Deus para a sua igreja? Qual é o plano que Deus tem para ela? O plano é a restauração de todas as coisas. Lá em Atos, capítulo 1, verso 20, capítulo 3, versos 19, 21, enfim, vários textos vão nos falando a respeito disso. Eu quero destacar para vocês nesse momento, 2 Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre o papel dele e o papel de cada pastor, de cada líder no processo, conjunto com o Espírito Santo, o amigo do noivo, para a edificação da igreja, para que ela esteja pronta para as bodas. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, quisera eu suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que é que Paulo está falando? Sobre o que já acontecia naquele tempo e se intensificou no nosso tempo, que são os movimentos para desacreditar a fé cristã. Isso são os externos, são os inimigos de fora, que se levantam para desacreditar a fé cristã, mas também os de dentro, que são aqueles que, sem conhecimento das Escrituras, começam a propagar verdadeiras heresias, ensinos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então, quando a gente olha essa palavra de Paulo, a gente vê assim que Deus tem levantado um povo fiel, pastores sérios, líderes comprometidos, que hoje estão lutando para que a igreja volte às suas raízes, no sentido de deixar de lado as impurezas, deixar de lado tudo aquilo que não convém, que foi sendo armazenado ao longo do tempo com ensinos, princípios que não estão nas Escrituras. Então,
quando olhamos para Jesus, temos que olhar Jesus como o nosso Deus esposo e também temos que olhar para nós em relação à nossa identidade e aquilo que Ele está preparando para nós. Então, Jesus, o Deus esposo, eu e você que cremos em Jesus e entregamos a Ele a nossa vida, somos a noiva. E noiva de Cristo é a nossa identidade. Eu não sou Edson. Essa igreja não é a igreja apostólica bereana. A nossa identidade não é essa. Isso serve apenas para que a gente possa se identificar e se localizar dentro de um contexto geográfico, populacional. Mas a nossa verdadeira identidade vai além disso. É sermos a noiva de Cristo. E por isso, quando nós olhamos as Escrituras e vemos tudo que Ele fez e tudo que Ele está fazendo, descobrimos um Deus esposo apaixonado por sua noiva. E isso é maravilhoso demais. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos muitas profecias que falam desse contexto noivo-noiva, esposo-esposa. E não no sentido humano, mas no sentido Deus com o seu povo, Deus com a sua igreja. Esse é o alvo final de Deus. Já vimos a história humana caminha para um casamento. Então o que Deus está preparando é uma noiva para o seu filho Jesus. E nesse sentido, é algo tremendo o que Deus tem feito em nós e o que Ele quer fazer através de nós nesse tempo do fim. Quando a gente olha as profecias, mesmo no Velho Testamento, nós vemos a descrição disso. Muitas vezes, a gente lendo o Velho Testamento, vemos apenas o Deus Criador, os profetas apontando para Jesus, e então vem Jesus, daqui para frente é que começa de fato a coisa acontecer. Mas quando olhamos para o Velho Testamento, nós vemos ali Deus revelando o seu coração amoroso, apaixonado, e o seu plano de ser o Deus esposo com uma igreja esposa. Então, é isso que Deus fala através. As profecias, elas são cartas de amor de Deus para nós. Eu vou repetir, guarda isso. As profecias são cartas de amor de Deus para nós. Por quê? Porque através das profecias, Deus está dizendo, olha, eu tenho um povo para mim. Eu escolhi um povo para minha adoração. Eu tenho um noivo para você. Você é a noiva escolhida. Eu escolhi você para ser noiva e o noivo apaixonado se encontrará com você um dia. É isso que Deus fala através das profecias. Lá em Oséias capítulo 2, os versos 14 a 16, diz assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. Uau! Olha o que o texto nos diz. Está dizendo, Deus está falando ali, olha, eu a atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, quando a gente olha isso e vemos o final, quando ele diz lá no final do verso 16, ela me chamará meu marido. O que Deus está falando? De um casamento. Deus está falando que Ele está preparando isso desde a eternidade passada. Os profetas anunciaram, quando Deus tirou Israel do Egito e o trouxe para o deserto, então Deus estava trabalhando para quê? Para ter um povo seu, zeloso de boas obras. Um povo geográfico? Não. Um povo do DNA humano? Não. Um povo do DNA do céu. Mas Deus, a partir de Abraão, Deus começa a revelar um plano maravilhoso de gerar o povo hebreu e a partir do povo hebreu a salvação. E nós, como ainda veremos em outras meditações, enxertados nesse povo,
sendo aqueles que usufruem das bênçãos de Abraão e sendo preparados para sermos a esposa do Cordeiro. Bom, aí você pensa assim, eu imagino, como fica então? Então, tudo que nós vemos hoje é essa noiva? As coisas que nós estamos vendo por aí, até nos noticiários policiais, isso é a noiva? Certamente que não, mas certamente que sim. Sim e não, não e sim. Como assim? Vamos pensar o seguinte, a Bíblia nos fala que a noiva é conhecida do noivo, que a noiva conhece o noivo. No entanto, da mesma forma, como nós vimos lá no início, a noiva ainda não está pronta. Ela ainda não se preparou, é um processo de construção. Então nós vamos encontrar sim fermento, nós vamos encontrar sim coisas que destoam da pureza do Evangelho, mas não vai deixar de ser noiva nesse sentido. Continuará sendo noiva porque ela está sendo construída e preparada para o seu esposo. Agora, Jesus falou que o joio é plantado junto com o trigo. Não compete a nós identificar quem é o joio e quem é o trigo. Lembra na parábola do joio e do trigo? Lá em Mateus capítulo 7, a gente é chamado a não julgar as pessoas. A gente é chamado a não avaliar as pessoas pelo que a gente está vendo. Aliás, a advertência de Jesus é cuidado, porque você tem uma trave nos seus olhos e está querendo tirar o cisco dos olhos dos outros. Então não julgue para que você não seja julgado. E na parábola do trigo e do joio, os servos daquele senhor, quando veem o joio, crescendo junto com o trigo, perguntam: quer que vamos arrancar? E ele diz: não. Pode ser que você, ao tentar arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. E isso é o Senhor quem vai fazer no último dia. Os seus anjos receberão ordens e vão separar o joio do trigo. Então, nós não sabemos quem é. E não somos autorizados a separar o joio do trigo e dizer: esse é joio, aquele é trigo. Todos nós somos pecadores, merecedores do inferno. Nenhum de nós está preparado para entrar no céu. Nenhum de nós. Então, como encarar isso? Misericórdia e graça. Foi o que Jesus fez enquanto andou pela terra. É o que ele continua fazendo hoje. Misericórdia e graça. E dando às pessoas, ainda que falhas, ainda que caiam, ainda que façam coisas erradas, que elas tenham a chance da mudança, do arrependimento e da volta para Deus. Mas é isso entre elas e Deus. Não serei eu a apontar o dedo e a dizer: esse é certo, aquele é errado, esse é salvo, esse não é. Eu posso comparar na palavra de Deus aquilo que as pessoas pregam. Eu posso pegar a Bíblia e avaliar se aquilo que os outros estão falando, se alguém vem falar algo da Bíblia comigo, se aquilo é verdadeiro ou não. Isso eu posso fazer, mas eu não posso julgar a pessoa e dizer: ela está ensinando errado, ela vai para o inferno, ela é joio. Não posso fazer isso. Só Deus sabe quem é trigo e quem é joio. Mas vamos seguir lá. Então, vamos lembrar que no meio desse contexto todo, o diabo sempre está criando falso para confundir o verdadeiro, para enganar os incautos, enganar as pessoas simples, para que elas comecem a ir atrás de pessoas que na verdade não são trigo, não são de Deus. O diabo faz isso, né? Ele tem feito desde o início, desde o primeiro século da igreja. Muitos líderes falsos entraram na igreja e muitos ensinos heréticos também começaram a ser propagados. E nós precisamos saber que isso acontece hoje também, né? Porque o diabo sempre vai semear o falso para confundir o que é verdadeiro. Por isso, com o passar do tempo, a igreja foi perdendo a sua identidade verdadeira de noiva. Então ela começa em Jerusalém e ali era um estilo de vida. Veja, eles não tinham templo, eles não tinham um formato específico, eles estavam ligados ao judaísmo ainda. Aqueles primeiros cristãos eram todos judeus, eles não tinham intenção de se desligar do judaísmo. Eles queriam viver o judaísmo, mas crendo no Messias Jesus, que é o que acontece com muitos judeus convertidos hoje. Continuam sendo judeus, têm as práticas judaicas e, no entanto,
eles creem que Jesus, o Messias, é aquele que veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, Jerusalém era um organismo vivo, era um estilo de vida das pessoas que interagiam entre si e influenciavam a sociedade. Mas depois, com o tempo, essa igreja, a fonte, o núcleo da igreja se deslocou para Roma. E em Roma, a igreja se tornou uma instituição, a ponto de os cargos na igreja serem vendidos e só pessoas importantes podiam ocupar aqueles cargos. O perdão era vendido, enfim, aberrações começaram a acontecer porque a igreja, ao invés de se tornar um organismo vivo, cheio da vida de Deus, se tornou uma instituição onde qualquer um poderia assumir qualquer posição. Mas a igreja se expande, ela chega à Europa, e na Europa se tornou uma cultura. Então, apenas uma cultura, de tal forma que as coisas estavam misturadas com o poder político, influência política e brigas entre eles. E aí veio a Reforma Protestante. A Reforma Protestante balançou a igreja para que ela voltasse às suas raízes, mas aos poucos o processo voltou a acontecer, em que a igreja, balançada nas suas bases, ela começou a voltar às suas raízes da palavra, de buscar a Bíblia de verdade, mas acabou outra vez se desviando e se tornando, como hoje nós vemos, um empreendimento, em que as finanças falam mais alto do que as pessoas, em que ter dinheiro, ter entradas fala mais alto do que o ser salvo e ter compromisso real com Deus. Vamos olhar agora lá para Jeremias capítulo 2 e nós vamos ver dos versos 1 a 3. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor. Veja, Deus levou o povo hebreu ao deserto justamente para que o povo fosse preparado como noiva. Quando a gente olha lá para o Sinai, a entrega da Torá, aquilo nada mais é do que uma celebração de compromisso de casamento. Deus com o seu povo. Veja, Deus, ele olha para Abraão, a descendência de Abraão, mas Jesus também deixou claro que não é a descendência física de Abraão que torna alguém elegível para o céu, mas o nascimento espiritual. Então, Deus estava ali tratando com o seu povo. Quando Deus fala para o seu povo, Deus não tem limitação de tempo, de espaço. Ele está olhando para um povo que está sendo formado ao longo dos anos e dos séculos. Então ele leva o seu povo para o deserto para tratar com ele. Por isso Deus muitas vezes permite que nós entremos num deserto para sermos tratados e preparados como noiva. Porque no deserto nos voltamos para ele. No deserto nós voltamos o nosso coração para a sua presença e começamos a entender o quanto nós precisamos dele. Mas essa noiva que foi levada para o deserto trabalhada, que teve ali a cerimônia do noivado, vamos dizer assim, lá no Sinai, essa noiva acabou se desviando, como nós vimos. E nesse desvio de conduta, Deus começou a chamá-la de volta. Vamos olhar alguns textos que falam sobre isso. Jeremias capítulo 3, verso 14, nos diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Veja só o que ele está dizendo. Olha, assim diz o Senhor, hoje vocês estão rebeldes, estão afastados, mas eu sou o vosso esposo e vou atraí-los para que estejam comigo na minha casa. Oséias é um livro profético maravilhoso, porque ele nos choca num primeiro momento quando Deus manda o profeta casar com uma prostituta e diz: olha, essa prostituta, ela é figura do meu povo. Mas quando a gente chega lá no capítulo 2 de Oséias, a gente lê do verso 6 até o 8, a gente lê esse texto assim:
Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á sem, contudo, achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. O que ele está dizendo? Olha, eu vejo vocês como essa esposa prostituta que está indo atrás de amantes, de outros, para se saciarem na sua luxúria. Deus está dizendo assim: o meu povo tem feito isso. No entanto, ele diz: olha, eu vou cercar vocês e vou cercar com espinhos. O que ele quer dizer? Olha, para segurar vocês para mim, eu vou criar um sistema, vai causar dor, vai criar feridas, mas vai atrair vocês de volta para mim, porque o que eu quero é que vocês não tenham outra opção a não ser estar comigo. Esse é o desejo de Deus. Por isso, quando Deus permite os espinhos na nossa vida, quando Deus permite as perseguições contra a igreja, isso acontece para que eu e você nos voltemos para Ele, para que nós vejamos como única opção a presença do Senhor. Lá em Isaías capítulo 54, os versos 5 a 7, ele diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado de Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. O que nós vemos aqui? Deus falando: olha, você me traiu, você buscou outros deuses, você colocou outras coisas no primeiro lugar, o seu coração não é inteiramente meu. Veja, se dois jovens vão se casar, chegam no altar e então é perguntado: você promete ser fiel por toda a vida ao seu futuro cônjuge? E então ela ou ele se volta e diz assim: ah, não, eu tenho amantes por aí, eu não serei fiel. Eu em alguns momentos serei, em alguns momentos vou estar com minha noiva, ou então vou estar com meu noivo, em alguns momentos vou dar o melhor do meu coração, mas em outros momentos eu vou buscar os meus amantes, porque eles também são bons e saciam alguns desejos meus. O que é que ia acontecer? Acabou ali a cerimônia. O noivo ou a noiva iriam sair correndo e deixar o outro para trás. Foi assim? Não. Qualquer um deseja exclusividade, não quer dividir isso. Então Deus está dizendo: olha, vocês têm buscado os seus amantes, vocês têm colocado o dinheiro em primeiro lugar, vocês têm colocado o seu descanso em primeiro lugar, têm colocado os seus bens em primeiro lugar, os seus interesses. Vocês querem fazer as suas coisas em primeiro lugar. Vocês têm tido amantes e não têm me dado o primeiro amor. Mas eu estou cuidando para que vocês se voltem para mim. Eu continuo amando vocês. Veja como Deus diz nesse texto: eu continuo amando você como a mulher da minha mocidade. Não se preocupe se você é homem. Deus está falando para você como noiva de Cristo. Eu continuo amando você como a mulher da minha mocidade. E por isso, com grandes misericórdias, eu quero acolher você. Ele está dizendo: se volte para mim. Dê a mim o primeiro lugar outra vez. Então, quando a gente olha para coisas assim, a gente descobre que as profecias são cartas de amor. É Deus dizendo: eu te amo, eu amo profundamente a minha noiva, eu não abro mão, ainda que eu tenha que colocar muros de espinhos para contê-la, mas eu a desejo exclusivamente para mim. Não há algo mais maravilhoso do que descobrirmos esse amor. O Deus noivo que olha para mim e para você cheios de falhas,
cheios de defeitos, e diz: continuo te amando como desde o início. Nunca o meu amor mudou por você, mas tudo que Ele quer é exclusividade. Tudo que Ele deseja é que eu e você demos a Ele todo o coração. É por isso que no dia do noivado, lá no Sinai, quando o Senhor está ali com o povo, Moisés vai à presença dele, e Moisés, ele age como se fosse o juiz de paz. Ele vai ao noivo, desce ao povo e diz: olha, o noivo tem uma proposta de casamento, existe uma lei, existe um pacto, vocês querem assinar esse pacto? E o povo diz: sim, tudo que o Senhor falar nós faremos. Então ali Moisés volta ao Senhor e ele diz: olha, o povo quer te seguir. E então Deus celebra isso entregando a Torá, o pacto para eles. Mas sabe, antes de vir aquilo que a gente mais conhece do primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, há uma expressão que ela revela tudo. Deus diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Naquele tempo, assim como ainda hoje acontece, os povos tinham muitos deuses. Os povos dividiam a sua adoração entre os seus deuses. E Israel, em muitas situações, acabou se afastando de Deus, porque permitiu que os deuses das nações entrassem no seu meio. Mas Deus está dizendo para eles: não faça como as nações. O Senhor teu Deus é único. Por isso, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Faça isso, porque o Deus noivo nunca deixou de te amar.